mais silenciosa que eu já ouvi. Como é que é, Leila? Não entendi. É a prece mais silenciosa que eu já ouvi. Por quê? Porque você sumiu, você só o começo e o final. Ué, eu tô... E eu ouvi, né? Eu não estou falando do pessoal aí, não. Alguém me cortou aí, porque eu estou ao vivo aqui, Não, ó. saiu a prece certinho, ele deve ter sido a sua internet. Ah, então deve ter sido. Eu estou em Tiltaba, né? Deve ter sido a Tá bom. internet. Já está gravando, sabe? Está gravando. Vamos lá. Coração. Vamos lá, então, gente. Hoje talvez seja um grande marco do estudo do livro A Caminho da Luz. Um grande marco de entendimento do processo que nós estamos imersos. Primeiro, eu queria lançar uma pergunta para início de reflexão, para todos tentarem responder. Por que que nós temos diferentes raças no planeta Terra? Interessante. Por quê? Porque nós somos povos oriundos de planetas diferentes. Né? Não acho que seja. Eu mais? lembro de ter lido algo a respeito que em diversos lugares diferentes já tinham pessoas não, né? Seres humanos com desenvolvimentos diferentes, né? Na Ásia tinha um tipo de pessoas, no Oriente tinha outro. Eu lembro, eu não sei se foi nesse livro, inclusive, eu lembro de ter lido algo a respeito. No próprio mundo tinham regiões com raças de pessoas, características da região que vivia, né? Por exemplo, quem vivia mais próximo do gelo, do frio, e aí as pessoas tinham as características daquela região. Nós não somos 5 raças, né? Os vermelhos, os amarelos, né? Que são os orientais, né? Os brancos, que são os capelinos, né? Mas parece, viu, Perim? Parece que a raça primitiva era negra. Eu sabe? sei disso. Eu sei Depois disso. que houve a miscigenação, né, que a gente fala. Os primeiros habitantes do planeta eram os pretos, né? Que foi Pois é, por que houve essa miscigenação? Eu não sei responder. São as cinco raças, né? O vermelho, que são os indígenas, né? Os incas, os índios, os brancos, né? Que é o povo ariano, o povo de Capela. E nós temos entre nós marcianos, né? Oriundo de Marte, os sírios, que veio do planeta Sirius, e por aí vai. Os venusianos, que vieram de Vênus. Agora, todos são carne e osso. Sim. Né? Todos carne, corpo de carne. O que nos diferencia é o quê? O que nos diferencia é a cutis. Né? O maior órgão, que representa 15% do corpo humano, que é a pele. Sim. Então, é 15%. Então, o que diferencia o ser na Terra é a cutis. A cor da pele é a pele, né, na verdade. Agora, por que que nós temos diferentes raças, cores? Já foi até falado aí pela Valquíria, né? E a questão do distanciamento do centro da linha equatorial. Então, a gente tem uma linha do Equador onde temos mais insolação. Então, é onde corta norte do Brasil, corta a África, próximo à Austrália, Oceania,
Então, ali estão concentrados uma raça mais escura, por causa da radiação UV, né, ultravioleta. Então, a proteção maior com relação à insolação. Então, o surgimento da raça inicial humana, nos primatas, principalmente cor até mais escura, é exatamente por proteção. Porque nosso planeta tem uma grande radiação de ultravioleta. A gente sabe que o ultravioleta ele tem algumas diferenças, né, entre radiação. Alguns são mais cancerígenos, né, que deve ter proteção, para que se tenha uma boa qualidade de vida, né? Então, a gente sabe que a cor nessas regiões elas têm essa tonalidade justamente por proteção. Quando você vai distanciando da linha equatorial, vai para os trópicos, né, e depois para o anel, que é da polar, a gente vai tendo uma nuance de cor, menos insolação. Quanto mais próximo aos polos, nós temos uma variante mais clara. É exatamente isso que acontece, né? Então, agora, o grande pulo do gato. Onde é que os capelinos vieram? Onde que eles concentraram quando encarnaram na Terra? Em que regiões? Lá no Trópico de Câncer, né? Que tem o trópico abaixo, que é o Capricórnio, né? E tem na linha abaixo do Equador, e tem acima o Câncer, o Trópico de Câncer. A gente já viu isso em geografia. Então, naquela linha ali, onde os capelinos se concentraram, pela cor que eles trouxeram, perispirítica do local deles. Então, eles tinham que encarnar em regiões mais afins com as condições deles. Lembram que nós comentamos aqui sobre a dificuldade de reencarnar em determinados orbes, que a gente teria que ter adaptações. Então, quando essa adaptação é mais fácil, se torna mais tranquila a degradação. Então, como nós tínhamos regiões um pouco menos quente, isso favoreceu o desenvolvimento da cor, né? Da raça deles, mais ou menos equivalente ao que eles tinham. E exatamente eles se misturaram aos asiáticos, somaram aos asiáticos, esse grande grupo que veio de Capela, eles se concentraram mais na Ásia, exatamente onde estava aquela raça amarela, né? Depois que eles vieram se deslocar em direção à linha equatorial, eles atravessaram o canal de Suez, né? E vieram àquela região mais próxima ao trópico equatorial. A trópico não, a linha equatorial. Então, isso parece que não faz sentido aqui para nós, essa questão de análise dos trópicos, mas é exatamente por isso. Hoje a gente fala do racismo, falamos de uma... O corpo humano é o mesmo. O corpo humano é o mesmo. Somos todos iguais. A alma não tem cor. A alma não tem cor. Não é isso. O que nós temos aqui são adaptações necessárias ao corpo físico, ao corpo humano. Ali pode notar que por que os negros foram bem assim fáceis de se adaptarem ao Brasil, por causa da linha equatorial e bem próxima ali entre
entre o Trópico Capricórnio e linha equatorial, onde se concentrou. Quando vai na linha abaixo de Capricórnio, foram aqueles que vieram concentraram de raça mais branca e que se adaptaram melhor. Pode ver que os que estão concentrados no sul são mais brancos. Então, parece que isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né, com a concentração desses espíritos em determinados lugares. Nós vamos ler o texto aqui, eu fiz só essa pergunta inicial. Oi. Bom dia a todos. Bom dia. Eu levantei a mãozinha aqui, mas ninguém viu. Por isso eu quero ser discreta, mas não tem jeito. Eu não vi. Então, nessa tua esclarecimento aí, que faz muito sentido, né? Inclusive, isso que a Valquíria falou, eu também já tinha visto, tem essa linha de raciocínio. A mim veio aqui uma dúvida. Aqui no nosso país, né? Nessa extensão enorme que é o nosso país, com diversas temperaturas, e nós temos parte do Brasil que pega menos sol do que outras, né? Então, isso quer dizer que o pessoal que nasceu no sul, né, numa região onde eles se protegem mais do calor, do sol, eles têm que se readaptar, se for necessário, reencarnar no norte, por exemplo, no nordeste, que é uma região mais quente, que a gente é mais bronzeado mesmo, se bronzeia mesmo estando dentro de casa. Então, assim, isso me deu uma dúvida, porque como que faz, então? Assim, tem que se adaptar ou isso não seria tão... O Brasil, ele atinge todas as linhas, a linha equatorial, a linha tropical, que é mesmo referente ao câncer, né? Na linha sul. E próximo às condições mais frias. Então, o Brasil está pronto para ser o coração do mundo mesmo, para receber as pessoas. Pode ver que não tem nenhum outro país que abraça tudo isso, que tem essas características geográficas. Então, onde se adapta todas as raças do planeta, poderia se abrigar no Brasil. Então, quando a gente ouvia o Chico falar que nós teríamos diferentes povos no Brasil, vindo do estrangeiro, né, alienígenas de outros países, se concentrariam em determinados lugares, em determinadas áreas, como Nordeste, Centro, Sudeste, Sul. Então, teria diferentes habitações por questões climáticas de adaptações. Podem notar que as raças elas vão, aos poucos, se misturando. Então, a tendência nossa, com o controle da natureza, que nós podemos ter mais trato com a natureza, nós teremos uma temperatura equilibrada no orbe, no futuro da humanidade. Com isso, nós tendenciamos a uma raça mais igualitária, né? Ou seja, um pouco mais equilibrada na sua tonalidade. Quando começamos a ter a mistura vinda em determinadas regiões, quando o negro vai para o sul, ele começa a ter uma certa composição nova de adaptação. Então, foi aonde nascem adaptações de raças novas. Como a gente vai ver na história do Brasil, né? Quando surge mameluco, as cores que vão dando nuances da pele, da cutis. Por enquanto, como existe uma falta de respeito social com relação à cor, e nós temos ainda, infelizmente, o racismo, isso vai mudar, com certeza vai mudar. Se torna, quando isso acontece, uma provação,
por exemplo, quando você nasce diferentemente de uma outra raça, como o negro, por exemplo, como há o racismo, são muito perseguidos por aqueles que já estão numa cor mais clara. E vice-versa também, quando parte do próprio negro uma certa revolta, porque, na verdade, nós estamos num canteiro de experiências. Então, eu preciso nascer determinada raça ou determinado lugar para que as minhas necessidades íntimas sejam resolvidas. Se eu sou muito orgulhoso, eu posso nascer numa experiência onde eu vou ser mais testado. Eu fico realmente revoltado quando me colocam diferente. Então, o que eu quero dizer, você vem a um grupo, a uma raça, por necessidade, mas a alma é tão evoluída quanto a outra. Não existe essa distinção. Claro que nós vamos ter o branco ignorante e nós vamos ter o negro ignorante. Nós vamos ter o pobre ignorante e vamos ter o rico ignorante. Então, o que vai valer é de dentro para fora, e não de fora para dentro. A cor não importa muito. São formas que temos de nos ajeitar nas nossas experiências, na nossa evolução, daquilo que é necessário para mim, quebrar determinados tipos de imperfeições que eu tenho, que é o orgulho, o egoísmo. Então, eu nasço pobre para acabar com o quê? Com o meu egoísmo, com o meu orgulho. Então, imagina, eu sempre fui de uma classe nobre. De repente, eu nasço num local onde eu vou provar a miséria. Claro que isso vai fazer uma grande diferença para o meu espírito. É como foram os capelinos. Eles vieram numa terra onde gente não tem luz, não tinha luz. E eles viviam na mordomia da luz elétrica, fotovoltaica, como nós está, parece que é mera semelhança, né? Parece um pouquinho com a nossa história. Esses dias acabou a luz aqui em casa, gente, 1h30. Eu acho que não foi nem isso. Mas deu uma melancolia. Falei, meu Deus, será quando é que essa luz vai voltar? Imagine quando... Está acabando luz aqui em Uberlândia, né? Aqui em casa já faltou 2 vezes também. Eu fiquei assustada, à noite. Então, aí a gente não tinha televisão, não tinha jeito de ler, né? Não tinha jeito nem de trocar ideia, porque falou, que hora que essa luz vai voltar? E a preocupação se ela ia voltar. Quer dizer, imagina a gente indo para um planeta distante, onde nós temos que resolver isso aí tudo à luz de vela. Então, por isso que nós vamos ver aqui nos textos seguintes essa melancolia, essa saudade que os capelinos tiveram e que nós podemos também passar por essa experiência caso não resolvamos os nossos problemas aqui mesmo, agora, né, Daniel, nos momentos atuais. Sim. nessa época não vai ter luz de vela também, não. O fogo nessa época não existe, não. Não tem nem vela, né? Nem vela. Amaro, você lembra que eu te falei isso? Eu falei, Amaro, pelo amor de Deus, a gente vai ter que descobrir a luz, vai ter que descobrir o fogo. Nem fogo. Não, eu falei assim para ser um pouquinho assim, mais ameno, sabe, Amaro? Para a gente não estranhar tanto. Mas vai ter que bater pedra uma na outra, né? Não ter banheiro, hein, Amaro? Não ter como fazer, né? As necessidades, ter que fazer em latrina. Que latrina, senhora? Vai atrás da moita. Nas ruas. Antigamente se fazia na rua. Não existe rua, não, Daniel. Fora do abrigo. Fora do abrigo. É só trieiro. Trieiro. Então, é triste, né, gente?
Então, é melhor a gente nos comportar hoje para ficar aqui, usar a rede elétrica que já existe e não desprezar isso, não. Vamos na leitura, né? Vamos na leitura aqui, que eu acho que ela é rica e vai nos dar muito mais visão sobre isso. Vamos lá? Quem lê para nós aí? Origem das raças brancas. Quem está com vontade de ler aí? Hoje eu estou sem livro, estou em Tiltabas. Lê, Paulo. Pode ler já. Vou ler aqui, então. Você Aquelas lê um almas pouco, o outro lê. aflitas e atormentadas reencarnaram proporcionalmente nas regiões mais importantes, onde se havia localizado as tribos e as famílias primitivas descendentes dos primatas, a que nos referimos ainda há pouco. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam-se fatores definitivos na história etnológica dos seres. Um grande acontecimento se verificara no planeta. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África, na região do Egito, encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, de que várias regiões da América guardam assinalados vestígios. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram os seus sagrados compromissos. Grandes percentagens daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimento expiatório. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Isso. Ixa, viu aqui, gente? Tanto que isso aqui tem informação sobre o que a gente está conversando, né? Então, tem muitas informações e o texto fica bem mais claro quando a gente analisa por esse foco, né? Cita aí até uma boa informação sobre Atlântida. Então, a comprovação que realmente existiu esse povo que, numa época, foi submersos, né? Foram submersos. E ali tem vestígios encontrados atualmente já, né? Alguns vestígios que existiu essa população, né? Também capelinos. Eram capelinos que vieram para cá colocando a Atlântida. Só te fazer uma perguntinha bem objetiva. Você acha que você é um desses capelinos rebeldes aqui? Eu? É. Eita, Maro! Eu posso ser, viu? Eu acho que eu sou daqueles últimos, aqueles bem bravos. Não é nada animador. Já pensou? Eu já pensei nisso, não é possível que eu vou para outra. Tem que ser muito cabeça dura, né? Estou correndo risco, viu? De ir de novo. Não é engraçado, não, mas só para... Eu não estou sozinho, não, viu, gente? Estou sozinho, não. É isso que eu pensei, mas eu não quis falar. Não é todo que você já vê gêmeo, né? Para poder falar, ó, já vê com o outro lado aqui. Não, mas eu acho que quem está no espiritismo pode ter muita gente. Né? Eu acho que tem muita gente ainda aí que realmente fizeram muita coisa ruim e ainda está resistindo. Tem uns bem ruins mesmo.
outra aí. Tem uns bem difíceis. Não muda de jeito nenhum. Cascudo, rapaz. Vai e volta, não muda de jeito nenhum. Aí a gente vai tendo paciência, né? Porque não tem outro jeito. Então, vamos lá no texto, né? Aquelas almas aflitas, então, quer dizer, eram aflitas, eram atormentadas, reencarnaram. Então, quer dizer, continuaram reencarnando aqui. Então, o meio que eles vieram foi pela reencarnação. Reencarnaram. A gente tem contribuições, presença de extraterrestres que visitam o nosso planeta? Sim, temos sempre. E parece que daqui para frente vai ser mais notável ainda. Mas a reencarnação que foi o módulo e o meio que tiveram essas almas de degradação, né, que vieram para o planeta Terra. E eles vieram no meio da raça primitiva. Encarnaram ali com os rústicos meios que tinham-se da reprodução. Dali que fizeram, eles não vieram como uma raça inicial, não vieram entre os primatas, que vê, vamos lá. Tormentados reencarnaram proporcionalmente, ou seja, distribuído, nas regiões mais importantes, onde se haviam localizado as tribos e famílias primitivas. Foi aí que aconteceu a vinda dos capelinos, entre as raças e tribos primitivas. Então, não era assim tão fácil. O local não, era bem rústico, bem inicial. Descendentes dos primatas. Então, ali tinha as raças vindo daquela transformação dos primatas. Aqui nos referimos ainda há pouco, aquilo que a gente já estudou aqui para trás. Com a sua reencarnação no mundo terreno, estabeleciam fatores definitivos na história etnológica dos seres. Então, vindo eles com a reencarnação, estava estabelecendo fatores definitivos, né, na nossa história das diferentes raças que a gente tem na Terra. Um grande acontecimento se verificava no planeta. Esse era um momento do planeta. Isso estava realmente sendo a forma para um novo tempo. A forma para um novo tempo. Se não viessem os capelinos, talvez a gente tivesse uma outra forma de compor as nossas raças. É que com essas entidades nasceram no orbe os ascendentes das raças brancas. Quem são os ascendentes das raças brancas? Os capelinos. Os capelinos. Então, aquilo que influenciou na composição terrena, num corpo com matriz diferente, com matriz para alterar a melanina do corpo e fazer com que a cor se modificasse conforme a localização que estivesse. Em sua maioria, estabeleceram-se na Ásia, de onde atravessaram o Istmo de Suez para a África. Então, eles vieram na Ásia, aí vieram também no Egito, né? Pela composição ali, hoje é um canal de Suez, né? Naquela área ali, região islâmica, né? Então, ali eles conviveram séculos e séculos, atravessando, chegando novos povos, no Egito foi chegando, esse povo foi devagarinho chegando para cá. Devagarinho que eu digo, são séculos e séculos, tal milênios, né? Até. Encaminhando-se igualmente para a longínqua Atlântida, que é naquela região ali onde se concentrou esse antigo povo.
de que várias regiões da América guardam sinalados vestígios. Então, eles compuseram esse povo, que depois veio aí, por um motivo de destruição, acabaram, provavelmente, por mesmas condições que pode acontecer com as regiões lá dos Países Baixos, onde podemos ter, né? Aliás, inundações, Holanda, esses países mais baixos, que podem sumir do mapa daqui a algum tempo. Vai acontecer muita coisa ainda, né? Pergunta? Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos olvidaram, esqueceram os seus sagrados compromissos. Então, eles receberam a palavra sábia do Cristo, mas eles esqueceram seus compromissos. O Cristo está desde o início. Não é agora, há 2000 anos, não. Desde o início que os capelinos vieram, houve recomendações do Cristo para eles construírem na Terra um novo tempo. Eles olvidaram isso. Eles esqueceram isso. Eles vieram com experiências difíceis. Aí que nasce a expiação, ó, quando veio esse povo lá. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Olha só, por que aqui se fala na expiação? É aqui que começa a expiação? Foi com a vinda dos capelinos? Ou já o homem nato da terra, os asiáticos, os africanos, eles já estavam na oportunidade ou na condição de estarem em expiação? Não, ou a né? expiação veio com os capelinos? Eu acho que veio com os capelinos. Veio com os capelinos. Aqui é a grande prova disso. O planeta Terra era só provas. E aqui nascia a expiação. E o que é expiação, de fato? Expurgar de erros do passado e do presente. Nós estamos expiando? Estamos, Lê? Estamos, com certeza. Com certeza, Ou nós só não provando? somos mais primitivos. Ou só provando? Eu estou fazendo as duas coisas. Prova de expiação. Pois a própria doutrina diz que é um planeta de provas e expiação. Tá. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Ou o inverso, não sei. Toda expiação é uma prova, nem toda prova é uma expiação. Essa frase ela é ontológica. Ontológica. Daniel, será que, eu não sei se ainda está tão próximo ainda, mas será que esses seres, que na época do iluminismo, pegar aí, vieram muitas ideias, foi o século da criatividade, auxiliando, né, o desenvolvimento das mentes. Será que são seres assim pela evolução? Será que podem ser seres que até capelinos, que até já voltaram, vieram aqui cumprir a sua missão depois de espiar por muito tempo? Você acha que isso aí tem alguma lógica? Claro, e vieram, né? E vieram exatamente no mesmo tempo, um grupo, como está vindo um outro grupo aí para ajudar a Terra em trânsito mais difícil.
Então, está reencarnando aí na Terra, ou já reencarnou muito já, para ajudar a Terra a se projetar mais. Então, são espíritos que vêm em missões, em tarefas. Missão não significa que o cara vai chegar aqui ser um Jesus Cristo. Ele tem as suas condições, são inteligentes e podem cooperar. Eles têm um canteiro para trabalhar. Então, eles precisam desenvolver uma tarefa, mas não são perfeitos. São espíritos que estão também na evolução, mas que conhecem. O indivíduo que conhece, ele pode ajudar muito, mesmo ele tendo ainda fragilidades. Ele pode encarnar em grupos, em meio a grupos, para ajudar. Então, é o que fazem hoje os nossos anjos da guarda, cada um de nós. Eles têm que trabalhar, eles têm que fazer alguma coisa, eles se preocupam com cada indivíduo, cada grupo, agrupamento, e muitas vezes eles reencarnam para ajudar a humanidade. É interesse deles fazer com que os filhos de Deus evoluam, cheguem à consciência maior, cheguem a uma consciência maior. É por isso que a gente vê tantos sacrifícios de mães, de pessoas que vêm em famílias, em células familiares. Nós citamos aqui a preocupação de Alcione, né, vir aqui. São sacrifícios que eles têm prazer, o sentimento deles tem prazer em fazer. Ô Daniel, nesses sacrifícios que mesmo a pessoa estando, né, o espírito ainda estando em situações de expiações, né, numa situação ainda de uma baixa vibração, e ele ajuda dentro daquilo que ele tem o conhecimento, e mesmo dentro da capacidade moral, né, que cada um está em situações diferentes. Você trouxe o exemplo da Alcione, que não é o dela, né? Acho que isso que eu vou falar não tem nada a ver com ela, ela veio, inclusive, de um outro plano, de um outro planeta. Mas eu acho que essa ajuda é pela própria necessidade do espírito que está sofrendo para melhorar a sua situação, eu quero dizer, sensorial, né? Às vezes ele nem sabe que está, né? Às vezes ele nem tem muita consciência de que a melhora é moral, mas ele quer. Ele falou, sabe por que eu estou pensando nisso? Eu pensei por causa da conversa que eu tive com a Mara há muito tempo, acho que ele nem lembra, foi quando eu comecei a fazer o estudo da Gênesis, que ele já estava lá. Em determinado momento eu falei, nossa senhora, imagina a gente sair daqui e ainda ter que ainda descobrir o fogo, né? E aí a gente começou, olhando assim, preocupado para o... E não é que é mesmo? A gente, depois que conhece que uma tecnologia, pode você ter televisão, você conversa no telefone, e de repente, você tem fogão a gás, você tem fogão elétrico, de repente você vai ter que comer coisa crua, matar bicho pela necessidade física, biológica, etc. Então, eu estou imaginando que essas pessoas que vieram, né, que vieram de Capela e de outros planetas, que vieram como numa situação mais de conhecimento, né, técnico, eles estão, você vê que o negócio é tão perfeito que ele tem que melhorar ali para poder eles se melhorar, eles ter conforto. Não está nem pensando na situação moral. Então, se a pessoa é impulsionada, né? Ela é impulsionada a melhorar o meio ambiente dela, e aí sim começa o progresso e a evolução. Isso aí é expiação. Isso aí é expiação. Exatamente. Quando o Pois indivíduo é o que a gente faz degrada. hoje, nem percebe, né? O degradado é expiatório. Existe aí uma diferença de prova, expiação, missão, né? Vamos colocar missão, diferenças grandes, muito grandes. Um animal, por exemplo, que sofre, ele não expia, né? Seria só a prova evolutiva, né? Como é que é? O sofrimento do animal o animal de desenvolvimento, nem prova não é. Nem a prova não é. O animal não é a prova ainda. É porque quando você Mas é para evolução, prova, não é? Na verdade, é o crescimento. O sofrimento, aí entra na palavra sofrimento, né? Tem vamos dizer, um degradê imenso na palavra, que ela vai mudando de nome, inclusive. O sofrimento, ele muda de nome.
vamos dizer assim, o sofrimento é desde quando começamos a nossa trajetória até a nossa iluminação. Então, vamos dizer que a gente passa pela linha do sofrimento. Sofrimento, se você mudar essa palavra para experiência, você vai entender tudo. Então, quer dizer, o animal está numa experiência. Você, quando está em prova, está na consciência, é uma experiência. Aí você entende que é sofrimento ou é prova. À medida que você vai se desenvolvendo, você vai até mudando isso de nome. É trabalho, envolvimento. Eu já domino, eu já não sofro mais como sofria antes. Mas o outro olhando para você é um sofrimento. Aquele que não entende vai achar que é um sofrimento. Então, o indivíduo já está numa... Nós olhamos o Cristo aqui, quando veio, como sofrimento. Jesus sofreu por nós. Não, ele teve um trabalho, ele teve uma assistência por nós, né? É porque ele dominava a matéria. Então, é diferente de nós aqui. Então, eu vejo muito espírita falando que Jesus sofreu mesmo, quer que Jesus tenha sofrido como nós. Ele passou por experiência que teve domínio, sim. Tanto é que ele não desesperou, porque quem sofre de verdade como nós, ele desespera. Ele não se controla. Jesus se controlou. Ele teve autocontrole sobre tudo. Se a gente estivesse na pele de Jesus, a gente saía correndo. Meu Deus, mamãe, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, eles vão me colocar na cruz. Não é? A gente desesperaria. Então, mas é o autocontrole que essas almas passam a ter que inibe o sofrimento, esse sofrimento que nós conhecemos. Então, quando a gente fala assim, provas, seria passar por experiências, desenvolvimento da consciência, onde você participa mais. O animal está no estágio em que ele não tem a consciência que nós temos. Então, para ele não tem data de morrer, ele não tem data de... Ele só dá fome, dá vontade, ele está inicial naquele processo. Aí você vai numa camada dos seres, dos animais, que são considerados animais também, classificando insetos, classificando aqueles iniciais no mundo ínfimo, né, das bactérias, e tudo mais é vida. Ali tem um princípio em desenvolvimento. Eu fui uma ameba muito sofredora, eu vi isso. Né? Em experiência, ela estava, né, perante a captação com seus sensores do meio. Mas aquilo ali não desesperava a ameba, não desespera o ínfimo inseto. A gente não vê nenhum deles desesperado, mas existe um aprendizado. Quando você chega na consciência, que o bicho pega. A gente passa a ter a nossa consciência e entender que aquilo realmente está tendo reflexo negativo sobre os meus atos. Aí eu começo a sofrer. Tem umas abelhinhas voando aqui. Umas abelhinhas. Os irmãzinhos. Aí como você faz a diferença, então, de provas, expiações, missão? Expiação é um grau maior e Deus não é mal conosco, porque Ele nos deixa passar pela expiação quando você tem condição de passar por ela. Toda dor que nós passamos na Terra, nós temos condições de passar. Por isso que nós não podemos desesperar. O que você passa é porque você dá conta. Deus não te coloca com um fardo a mais. Não vai. Você não entra. Pode ser uma expiação, como aconteceu com aquele menino lá do Rio. Sempre a gente cita ele.
né, o João Vitor, que foi arrastado para o Rio de Janeiro. Então, ele se preparou 500 anos para passar aquilo ali. 500 anos de preparo para aceitar aquela situação. E os pais que são espíritas também foram preparados para abrigar essa história, para abrigar esse que queria resgatar por força da vontade dele, expiação. Ele estava já num preparo para enfrentar essa dor maior, esse sofrimento maior. Imagina o que a gente tem para resolver dentro de nós. Se viesse agora, será que nós daríamos conta de resolver, de passar por uma dor maior? Talvez não. Talvez sim. Quando a gente olha alguém em sofrimento, né? Nossa, se fosse eu, não dava conta. A gente fala muito isso, né? Como é que ele deu conta de passar? Ontem ele estava aí sadio, agora está passando isso aqui. Pode falar. Não, eu só estou pensando alto aqui. Aquele menino João Vitor, eu tive notícia que ele manifestou numa casa espírita, dizendo que ele não sofreu o que a gente imagina que sofreu, porque ele fazia esse tipo de atrocidade pela qual ele passou. Exato. Ele amarrava pessoas em cavalo e saía arrastando. Exatamente, pela rua, sabe? Então ele estava espiando e por isso para nós é um absurdo, né? Mas para ele não, é natural. Eu estava pagando um preço, né? Para ele ainda foi pouco, né, Pedrinho? Pelo que ele fez. Ele tinha quantos anos, o João Vitor, naquela época? Acho que é 7, 6, não sei. Nossa, sim. Foi muito. Eu acho que quem presenciou aquele período também estava espiando alguma coisa, porque foi uma coisa muito atroz esse termo. Assim. Foi. Então, esse aí é um exemplo que, se isso acontecer com qualquer um de nós, é porque você está pronto. Porque você foi permitido que você estivesse numa situação, porque Deus é misericordioso, Ele não deixa você, Ele é tão bom que não deixa você passar por algo que você não dê conta. Não suporta, né? Não suporta. Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, coloca. né? Cristo já disse. Isso nos conforta. Isso nos conforta. Saber que estamos com Deus. Por isso que nós temos que aprender a ter fé. Aprender a desenvolver a fé. A confiança no Criador. Porque você não está sozinho hora nenhuma. E aí os capelinos foram amparados. Hora nenhuma estavam sozinhos. Porque teve um Cristo que se preocupou em trazer essas almas para restaurá-las. Numa grande oficina do tempo, oferecendo o espaço, a terra, o meio, o recurso para eles se desenvolverem. Então, precisava desse período de desenvolvimento. Entendem isso? Eu fui claro ou não? Eles vieram no tempo do Cristo para ser amparados, mas esqueceram, olvidaram. Mesmo assim, continuou o amparo. Não faltou o amparo. Até os dias de hoje, nas nossas cabeças duras. Viu, Amaro? É hoje. Tem muito ainda. Nenhuma ovelha se perderá. Se desgarrará, né? Nenhuma. Eu acho que o maior conforto da nossa vida é... A internet está Você meio ficou ruim. sem fala, Leila. Fica mexendo, não. A gente não te ouviu, não.
nenhuma das ovelhas se perderá. Por isso que vem aqui, ó. Por isso que vem aqui, ó. Uns ficaram na expiação, outros, porém, infelizes, retrógrados, permanecem ainda, né, na terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Até hoje em expiação, amado. Porque enquanto permanecerem aqui, é um momento expiatório para o espírito. Pode-se dizer que uma grande parte da Terra ainda está só em provas. Esses sofrimentos que nós classificamos muitas vezes de expiação ainda são provas. Porque quando o indivíduo está em expiação, é sinal que ele está no forno para dar o pão. Ele já está no forno. A gente não entrou nem ainda no forno para ser pão. Então, o sofrimento maior que nós poderíamos assim, porque todo espírito que sofre, que sobe, que se eleva ou vai à perfeição, ele não se conforma em ir para frente, e isso dá insatisfação para ele, ir para frente com débito lá atrás. Então, ele por si só, por si mesmo, quer voltar para ajustar aquilo que ficou para trás, aquilo que ele tem de problema, para ficar de consciência tranquila. Não se sobe com consciência intranquila. Tudo que nós deixamos para trás, mal resolvido, a gente quer resolver. Por isso que a gente reencarna muito. Porque você volta, algumas são provas, outras mais pesadas, que são sofrimentos maiores. A partir do momento que você tiver condição, você solicita elas, uma aprovação maior. Mas da maioria das vezes das nossas programações, é um conjunto de provas familiares, de desajustes familiares, de condições ainda para se resolver com nosso teste emocional, nosso interior, para funcionar aquilo ali frente aos problemas diários. Educar filho, levar em escola, cuidar de criança, cuidar de amigo, isso não são expiações, são trabalhos provacionais. Agora, quando você entra naquela de passar por uma tempestade maior, é porque você teve condições de pedir aquilo para vir, que Deus não deixaria você passar por um problema que você não desse conta. É muito bom ver isso, é muito bom sentir isso. Alguma pergunta, consideração? Ficou claro aqui? Você está me ouvindo? Eu estou. Agora estou. Foi para a janela? Não, é porque a internet aqui está fora. Eu estou pegando meus dados aqui, móveis. Isso aí clareou muita coisa para mim, porque eu ficava assim, gente, a gente sabe o tanto de débitos que a gente tem, e eu ficava refletindo por que né, a gente tem os dissabores, tem as coisas difíceis e acha que está muito ruim, mas aí você começa a ver outras pessoas que passam por umas coisas que você fala assim, se fosse eu, não dava conta. Então, na minha cabeça, eu faço uma retrospectiva desde quando eu já tive consciência de mim, pequena, tal, criança, eu falo que eu não sofri. Sabe? Não foi coisa assim, eu falo, nossa, né, vou desistir e tal. Não foi. Eu falo assim, mas eu sei que eu tenho muitos débitos. Por que que Deus não me deu sofrimentos maiores? Entendeu? Sempre refleti isso. Porque se você comparar a sua vida, igual você está falando, esses conflitos familiares e tal, isso aí é fichinha quando, ainda mais no ambiente que eu vivo do trabalho, as coisas que a gente vê. Aí você vê que você não sofre. Ô, Leila, pelos dramas que tem ali. Ô, Leila, os espíritos nos olham assim, poderia pensar assim, eles não pensam porque sabe que é um trânsito normal da evolução.
olhar para nós e ver, não, como é que eles dão conta de ser gente? Como é que dá conta de passar, ter que levantar, escovar dente, passar por de manhã, a fazer almoço, ir para o trabalho? Nossa, isso realmente, para espírito iluminado, eles não têm que passar a enfrentar esses enfrentamentos. Eles estão trabalhando. Nós estamos nos purificando, então tem que passar por essa experiência. Poderia olhar o nosso quadro e achar como é que nós poderíamos damos conta de passar isso. Como a gente olha para quem está numa situação pior, né, você pensa assim, não, como é que esse indivíduo consegue passar uma vida e uma existência sem dinheiro, por exemplo? Como é que eles conseguem viver com um pouco? Entende? Então, o indivíduo, quando ele mergulha naquela experiência, é sinal que ele está sintonizado com aquela condição e sobrevive bem naquilo que ele está fazendo, pela condição que ele está. É a condição que ele está de resgate ou de experiência. É aquela ali que ele está. Então, por isso que a gente olha um missionário... Eles se revoltam, né? Eles se revoltam. Sim, mas aí é a questão da imperfeição. Quando a gente olha um Jesus que veio à Terra, então como é que Jesus soube enfrentar? Para ele, foi uma condição de puramente domínio. De domínio mesmo, interno, de interior, de conhecimento, sobre tudo aquilo que ele estava se prontificando a fazer. Mas para nós, Nossa Senhora, que desastre, que dificuldade para um missionário desse. Por que missionário, ainda a gente pergunta, por que missionário tem que sofrer tanto? Não é? Então, aí a gente faz essas referências, dependendo do ponto de vista que nós estamos dessa observação. É legal fazer essas análises assim para a gente entender as diferenças do sofrimento. Vou falar, Peri. Quando eu li Renúncia 2 vezes, nenhuma das 2 vezes eu entendi por que auxílio. Mas se você não entender isso, você vê só como uma história. Se você não entender isso aqui, aí você lê Renúncia, você vê como uma história. Eu ali, no lugar dela, Você faria outra coisa, eu né? ia ter. Você ia fazer outra coisa. Usar a riqueza do pai, você ia pegar a fortuna. Eu ia casar com o padre. Você ia ficar rico. Madre Teresa, por exemplo, lavando um morador de rua todo estupriado, sujo, né? Sem higiene nenhuma, nu, no meio da beira da calçada, assim, passou um cidadão, falou para ela, falou, eu não faria isso aí que você está fazendo por dinheiro nenhum. Ela respondeu, eu também não. Para aquele ouvinte, o que ela estava fazendo era muito nojento. Era inadmissível para alguém, para ele fazer aquilo. Repugnante, né? Repugnante. E ela disse, eu faço por amor, não vem me pagar, porque isso eu não cobro, não tem preço. Eu não faço por dinheiro. Você está fechando com chave de ouro o nosso estudo de hoje. Isso aí foi magnífico, essa citação. Não é? Então, para o missionário, isso não é sofrimento. Né? Para ele está tendo o gozo, a felicidade de estar tão preparado que ele vive, ele dá a vida para o irmão, que é o que Jesus dizia, que a maior prova de amor é quando você dá a vida pelo irmão. Né? Isso não tem preço. Não tem preço. Gente, magnífico, foi boa a sua colocação final aí, né? Nosso tempo já foi agora, e semana que vem a gente vai falar sobre os 4 grandes povos, gente. Isso aqui aí que nós vamos ver o tanto isso aqui é importante. Isso aí é maravilhoso, né? Comecei a dar uma olhada nisso aí.
Eu até arrepio com um negócio desse, até Aham. arrepio com um trem desse. A parte que eu mais gosto no estudo da evolução humana é essa aí, cara, quando começam a formar as raças, né, a aparecerem essas raças, eu acho maravilhoso. Mas tá bom, então semana que vem a gente continua, né? Tem mais alguma consideração antes de fecharmos? Vou me preparar para ser Alcione. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Jaque, Amaro, Inês, Um abraço a todos. Fran, Leila, Valquíria, Guilherme, Paulo, Laércio, Rosana, Tchau, bom domingo aí Fábia, para todo mundo. Carol, Lara. A Lara, gente, a Lara está com a gente agora, né? Voltou a Lara. Lara ia lá no nosso estudo, ela está aí desde a semana passada, né, Lara? Aí. Não Bom falei. domingo a todos. Um abraço a Gente, todos, gente. bom domingo. Boa semana para todo mundo. Até a próxima. Felicidade, Um gente. Felicidade. abraço. Bom fim de semana. Tchau. A Amo Lari vocês. voltou. Tchau. Um abraço, gente. Tchau, Toninho.